Oi, Suênia, tudo bem? Me fala só se o áudio tá bom, por favor. Tá conseguindo me ouvir bem? Só pra gente dar início, pode ser? Me fala aí se o áudio, tu tá me ouvindo bem? Dá só um ok se tá me ouvindo bem, por favor. Hilton, me fala aí se o áudio tá bom. Tá dando pra ouvir? O volume tá muito alto, tá incomodando? Como é que tá o áudio? Tá me ouvindo aí? Tá ok? Ok. Boa noite, pessoal. Satisfação mais uma vez estar aqui, levando informação de qualidade, certo? Queria agradecer a todo mundo que tem comparecido. Eu estou vendo muitas pessoas aí que estiveram presentes nos outros momentos, nos outros encontros que nós tivemos. E o objetivo é esse, né? Levar informação de qualidade, uma linguagem acessível, para que todo mundo possa entender a mensagem que a gente está tentando passar. E aí hoje eu convidei um colega meu, um amigo, fisioterapeuta. A gente trabalha junto na mesma linha de atendimento, busca sempre levar a qualidade de vida, com certeza. E a gente decidiu hoje falar um pouquinho sobre a questão das dores, né? As possíveis lesões que esse período de trabalho remoto, de home office pode trazer. Ele já está ok aqui, eu vou chamar ele vai se apresentar para a gente. Aceitar. Para a gente começar nossa conversa, nosso papo. E aí, meu amigo Diego, tudo bem? Tudo bem, cara. Um grande abraço aí. Botei o pessoal aí. Tá legal o áudio? Tá bem, eu tô ouvindo bem. Vamos ver se o pessoal vai falando durante a live para a gente ver se precisa ajustar alguma coisa, mas eu acredito que tá bem, sim. Você tá me ouvindo bem aí, né? Também? Tô sim, tá tranquilo. Ok. Diego Salles, doutor Diego Salles, é uma honra, um prazer, uma satisfação ter você aqui nos nossos encontros semanais. Eu não vou dizer semanal porque eu não vou prometer fazer toda semana. Você sabe que a vida da gente é um pouquinho corrida. Agora está um pouquinho mais, a gente está com um pouquinho mais de tempo, mas não seja por isso que a gente compensa com outros afazeres, outros trabalhos, né? É uma satisfação, mais uma vez, ter você aqui. Agradecer a você por ter aceito o convite. Eu queria que você se apresentasse, né? Porque melhor do que eu falar é você se apresentar aí para o pessoal, falar um pouquinho da tua trajetória aí na fisioterapia, tua área de atuação. Fala um pouquinho para a gente aí. Cara, primeiro eu agradeço o convite, né? A consideração para a gente estar discutindo, conversando também, né? Levando informação para o nosso paciente. Bom, Ramon, me apresentando, falando um pouco de mim para o pessoal. Eu sou fisioterapeuta, me formei em 2010 no EPB. Aí foi daí que eu comecei a minha prática clínica e só em 2015 que eu entrei no mestrado, né? Já fui para pós-graduação, já tinha feito pós-graduação em quiropraxia, né? Que você também tem a formação. Sim. E em 2015 que eu entrei no mestrado e dei seguimento ao doutorado. Hoje em dia eu estou tocando doutorado, né? Na fase aí de conclusão, de análise estatística, essa parte que ainda deve levar por volta Parte de chata, ano né? ainda. Mas, vai Deus, a gente chega lá. Tá dizendo aí como que tá Tá. raspando. Eu acho que é o. Será que é um. Eu vou ver se. Eu vou parar de mexer, talvez seja isso, porque eu fico meio inquieto Não na sei se tá com cadeira. algum vento, com ventilador Eu acho correndo que de é. ar. Deixa eu tirar aqui o ventilador. Pode ser isso. Pronto. Eu acho que agora vai melhorar. Pronto, aí, Ramon, desde então que eu atendo na clínica, principalmente na parte de algias, né? O principal Sim. público que me procura é mais a parte de algias. Também atendo de forma geral, né? Como fisioterapeuta generalista. Sim. Mas o principal público que procura por quiropraxia e algias da coluna, dor na coluna. Certo. Então é isso. Ok. Então, Diego, ele é uma referência aqui em João Pessoa na quiropraxia. Eu acredito que aqui em João Pessoa, Diego, pelo que eu tenho conhecimento, né, que tem a especialização, são poucos, né, aqui na quiropraxia mesmo, né. Fisioterapeuta a gente Isso. sabe que tem bastante. Mas a especialização, né? Especialização porque hoje tem a questão do
do conflito, Isso. do conselho, né, certificando. Reconhecimento, né? Isso, mas aí a gente tem as formações de quiropraxia, que está mais próxima da gente é em João Pessoa, com Danilo Vasconcelos. Sim. E assim, são os que a gente conhece mais local, muitos são de lá, que faz a formação lá em Campina Grande com o Danilo. Sim. Mas em termos de especialização, realmente são poucos. São poucos, né? E aí é uma área ainda que tem um desconhecimento muito grande por parte das pessoas, né? Até o nome às vezes assusta. Chega muito paciente no meu consultório e aí fala assim, rapaz, Quiro, às vezes não sabe nem pronunciar, né? É um nome que assusta. A gente vai tentar um pouquinho. Quiropraxia, É, aí... a gente vai tentar um pouquinho desmistificar hoje e fazer com que as pessoas consigam relacionar, né? Que a quiropraxia é um tipo de tratamento que ajuda justamente na questão, né, das questões álgicas, inflamatórias. A gente vai desmistificar um pouquinho, falar um pouquinho mais para as pessoas. Bom, eu vou falar um pouquinho bem rápido assim. Na verdade, o Diego, né? O Zé, todo mundo chama, é mais conhecido como Zé. Principalmente o Ele, pessoal de Campina Grande, Natal, o isso, pessoal me chama de Zé isso. Diego. Ele foi meu professor na pós-graduação e aí eu sempre notei, né? Eu sempre tive, na verdade, esse tino pela área da terapia manual. Foi uma área que eu sempre me apaixonei, que eu me apaixonei de cara e que eu quis desde o começo enveredar, né? E aí eu conversando com o Diego, a gente depois da especialização a gente acabou ganhando mais afinidade. E eu conversando com o Diego, eu disse, Diego, tô com esse curso aqui, o que é que você acha? Você lembra, Diego, dessa história? Lembro. Eu queria fazer esse curso aqui. Aí você diz, Ramon, eu não sei porque eu nunca fiz. Eu vou lhe falar do que o que eu fiz e o que eu recomendo. E de fato, assim, foi uma formação que mudou a minha percepção clínica, raciocínio clínico da álcool para o vinho. Eu posso dizer que realmente me encontrei dentro da área. Realmente eu gero resultado para o meu paciente. Meu paciente ele fica satisfeito. Então, assim, eu queria lhe agradecer, né, Diego, por ter me orientado, né, com uma boa orientação. E graças a Deus hoje eu tenho ido trabalhar cada vez mais satisfeito, porque eu consigo entregar realmente o que eu me propus a fazer, né, que é levar a qualidade de vida, bem-estar aos meus pacientes. Isso é muito bom, é muito gratificante para a gente que trabalha com serviço, com seres humanos, né, a gente sabe Isso. quanto que é complicado. Cara, eu fico feliz de ouvir isso. Principalmente porque se fosse o oposto, se tivesse gostado, aí. Mas eu fico muito preocupado quando a pessoa vem, como você veio, perguntar uma indicação do Sim, investimento, né? Porque o investimento com que você vai certeza. levar para o paciente, né? E aí, graças a Deus que deu certo. Deu Toda certo. vez que alguém vem perguntar um curso, eu tenho que contar uma história. Olha, eu fiz isso por causa disso, porque É, eu queria isso, é o que você quer. E aí, graças a sim. Deus, deu certo. Deu Como certo. mais uma ferramenta de tratamento, né? E assim, e hoje nós somos amigos, né? Você me indica paciente, eu indico paciente para você. Eu ainda não tive a oportunidade, mas a gente acaba sendo um paciente do outro. Eu já pude lhe atender também, ter a honra de lhe atender. E assim, é muito gratificante isso, porque realmente a gente, querendo ou não, leva a questão da saúde, na saúde, ver o indivíduo como um ser, né? Um ser E pensante, um ser que principalmente tem. a gente cresce junto, né? A gente tem que crescer junto, como Com profissional, como certeza, colega, né? com E aí certeza, vai ter situações que a gente vai precisar sempre do outro para crescer como profissão. com Porque se o seu certeza. nome está indo bem, o meu nome está indo bem, é a profissão que está indo bem. É isso que a gente quer. Fortalecer o nosso segmento é o mais importante. As pessoas ainda não atinaram para isso, mas é o mais importante. Mas estamos conversando demais, Bora, o pessoal quer bora saber ao assunto. dessa relação aí do home office, coluna vertebral. Acho que tem muita gente que tá com dúvida. Então, assim, vamos falar um pouquinho, Diego, sobre a questão da anatomia da coluna, para o pessoal entender basicamente qual é a função da coluna vertebral dentro do nosso corpo, né? A importância que ela tem, uma estrutura extremamente nobre. Fala um pouquinho para a gente aí da coluna vertebral. Bom, inclusive, até dizer para o pessoal aí que tiver dúvida, né, alguma coisa que não estiver ficando claro, vocês falem aí que a gente vai respondendo na medida do possível. Eu estou aqui com um modelo anatômico para facilitar a visualização. A coluna, que muita gente acha que é frágil, né? Sim, Que tem medo, às vezes quando tem um processo de crise, de dor aguda, que é extremamente difícil, pode limitar bastante, é formada por várias pecinhas, né? A gente tem uma mini coluna aqui,
e onde eu tenho uma pecinha, várias pecinhas que são essas partes brancas, que são separadas por essas partes transparentes, os discos. E essas são estruturas móveis. A gente tem a região do pescoço, que é mais móvel, a da torácica, que vai pegar essa parte aqui, mais ou menos, são 12 vértebras que são mais rígidas, a parte lombar, e o pessoal esquece muito a pelve, onde tem essa articulaçãozinha também, que pode às vezes gerar muita dor. E o que é o grande vilão, que o pessoal tem muito medo, e quando vê uma ressonância já fica assustado quando tem um problema nesse segmento aqui, que é o disco intervertebral, na verdade ele vai servir para amortecer impacto. É natural que no processo de envelhecimento esse disco ele começa a se degenerar, isso é um processo natural. A gente não foi feito para viver 100%, né? A gente vai morrer de alguma coisa e o corpo vai acompanhando, degenerando. E eu queria só mostrar aqui que as articulações, né? Essa região aqui são onde os pontos, uma peça se articula com a outra. Que muitas vezes pode ter rigidez, pode ter uma região que pode doer na própria articulação. Aqui a gente está vendo os nervos que saem da coluna, certo? E a gente vai ter vários músculos circundando a coluna, os ligamentos, né, circundando também a coluna, protegendo essa coluna. E aí a principal função da coluna vai ser dar sustentação, principalmente protegendo a medula que está ali dentro, a mobilidade também. A gente tem a principal função de ter boa mobilidade, tá? E a coluna, partindo desse princípio de sustentação, principalmente essas estruturas mais baixas, né, elas são extremamente fortes, não é tão frágil como muita gente imagina ou suspeita quando tem um processo de dor. Talvez você tenha tido um processo de dor aguda, que foi muito traumático, mas que tenha ficado a ideia de que sua coluna é frágil, mas na verdade ela não é nada frágil. Você falou aí sobre a questão que muitas vezes o paciente ele chega com o exame de imagem, né? E aí apresenta aquele tipo de disfunção, de achado na imagem, ele fica assustado, né? E eu sempre faço uma analogia com meus pacientes. Eu digo, ó, se você fica com cabelo branco, ruga, né, a pele flácida, consequentemente, internamente, seu corpo também vai envelhecer, né? Então, esses achados, é bom a gente deixar bem claro para os pacientes aqui, para as pessoas, os pacientes, as pessoas que estão nos assistindo e acompanhando, esses achados são normais. Muitas vezes eles podem sim vir acompanhados de dor, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre esse processo, né, de sensibilização da dor, mas esses achados são normais. Então, é importante que o indivíduo ele entenda que não é necessário, né, criar pânico, deixar de realizar determinado tipo de movimento, mas que isso vai ser perfeitamente normal, porque o corpo ele realmente ele precisa envelhecer. Vamos falar um pouquinho também dele, já que a gente está entrando nessa fase de lesões, vamos falar um pouquinho quais são as principais lesões que a gente pode encontrar, né, nessa estrutura que é tão forte, serve de sustentação, mas a gente viu que tem bastante estrutura nobre nela, né, que envolve ela. O que é que a gente pode encontrar de lesão? Olha, lesão, gerador de dor, né? Aquelas estruturas que podem realmente gerar dor. Então a gente tem diversas estruturas e aí é o problema muitas vezes que a gente precisa examinar de forma específica cada estrutura para depois ver se correlaciona com o que está lá na imagem. Então a estrutura que a gente já até deu uma cantada, né? Que pode muitas vezes, dependendo da magnitude, né, do tamanho dessa lesão, ela pode até ser assintomática. Na verdade, a grande maioria das vezes ela não vai ter sintomas, certo? Apesar de estar desgastado. Outra coisa é a própria articulação, que assim como outras articulações podem gerar desgastes, o próprio processo de envelhecimento, a gente pode encontrar essa circunstância. A articulação, como ela é recoberta por ligamentos, ali esses ligamentos, dependendo do estresse que essa articulação sofreu, os ligamentos que ali envolvem também podem gerar essa dor, pode gerar desconforto. O próprio osso, né, a gente está falando de uma magnitude maior, de um paciente que tem um trauma, uma lesão que pode gerar até uma fratura óssea, ela pode gerar dor e dor intensa. E pasme, a gente de vez em quando pode encontrar situações, por exemplo, eu até compartilhei um tempo atrás com o grupo,
que eu recebi uma paciente idosa, né, que teve uma fratura osteoporótica, né? Então, Sim. sem trauma grande, ela fraturou, teve uma fratura, isso não é muito comum, E mas ela nem sabia, aconteceu. né? Na verdade, ela nem sabia que Ela tava nem batendo. sabia, chegou ao consultório com muita dor e ali no exame físico, mesmo sem ter o raio-x, deu para perceber que eu precisava investigar um pouco mais. E ali ela foi encaminhada e foi descoberto que tinha uma fratura, né? Mas além disso, o próprio músculo, o músculo que circunda ali, vai gerar dor também, né, nessa região da coluna ou espalhar para essa região. A gente vai ter músculos, por exemplo, do pescoço, essa musculatura do ombro vai gerar dor tanto para o pescoço, às vezes para o fundo do olho, às vezes para Sim. essa região temporal. Então são dores que podem confundir. E isso a gente falando de dor que é músculo-esquelética, ou seja, dor que está relacionada com a parte muscular, articular, com parte óssea, porque existem outras condições que podem parecer dor muscular ou dor na coluna. O cálculo renal é uma delas, o famoso infarto, né? A dor do infarto também que irradia, e vai ter outras condições também viscerais, orgânicas que podem irradiar, e para isso o exame de imagem, aí eu digo sempre aos pacientes que ele não diz o local da dor. Ele está dizendo ali onde tem lesão, onde tem uma fratura, onde tem um desgaste, como é que está o disco, mas não vai dizer onde está localizada a sua dor. Isso só o exame físico que a gente faz aqui na clínica, né, que faz no consultório. A gente vai perguntar ao corpo como é que está a dor dele, né? Onde está, para a gente descobrir e realmente fazer o tratamento adequado para aquela condição. Mas basicamente, assim, falando de... Existem outras patologias da coluna que podem irritar o nervo também, dar dor irradiada para a perna, né? Mas basicamente todas elas podem advir dessas primeiras lesões que eu E essas descrevi aqui. que você comentou é onde tem a maior incidência, né? E a gente Isso que é podia muito até forte. abrir um parênteses, e também a área que a gente trata mais, né, Diego? Também existem outras, como você falou, a questão renal, a gente precisa reconhecer esse paciente e encaminhar para um outro profissional. Isso também faz parte, Isso. e até porque muitas vezes o paciente pode primeiro vir na gente, né? É importante frisar que o fisioterapeuta, sim, ele é um profissional de primeiro contato, não é necessário que haja indicação, né, médica, e se houver, e o fisioterapeuta avaliar e achar que não é de sua conduta, de sua alçada, ele pode reencaminhar esse paciente tranquilamente, não tem problema em relação a isso, não é isso? Muitas vezes o paciente chega até a gente, né? Como primeiro profissional que procura, e daí se a gente caminha para o médico, se a gente vê, se, olha, a gente vai precisar de uma conduta que também vai envolver o médico, medicamento, ou tirar uma dúvida, que foi o caso dessa paciente que eu dei exemplo, já vai com o nosso laudo, né? Que é a Sim, análise de movimento, a análise que a gente chama cinético funcional. A gente avalia a mobilidade, avalia a incapacidade que tem funcional, incapacidade funcional, na verdade, de fazer as suas atividades e tudo mais. Ele já vai com o laudo, porque aí também ajuda o médico a entender aquele processo. E aí começa o acompanhamento, né? Nosso sim. acompanhamento, ele é desde o início, fazendo a evolução, acompanhando esse paciente para ter exatamente os dados fiéis do início até o fim, com dados realmente que a gente pode mensurar. Não só dizer assim, parou de doer, mas é a sua função, o seu movimento, a sua Sim. mobilidade, o que fazia antes, voltou a fazer da mesma forma. Então, Importante. muito bom aí É. a Até colocação. porque estamos tratando de indivíduos, né, de pessoas, né, que realizam atividades, que estão inseridas em suas situações, em sociedades. Então a gente tem que tratar e visualizar justamente o indivíduo dessa forma, é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho da avaliação fisioterapêutica, voltando um pouquinho para a área da quiropraxia, que é a nossa especialidade, né? O que é que a gente primeiro precisa visualizar, né? Quais são os pontos chaves dessa avaliação que vão ser levados em consideração para poder ser fechado um diagnóstico específico? Bom, primeiro de tudo a história, né? A gente leva um bom tempo com o paciente na conversa para entender como é que ele chegou naquele momento, né? A dor, a característica dessa dor, principalmente as informações de início da dor,
que eu digo comportamento da dor, aí o paciente entender o que é comportamento da dor. É a situação que você faz, que a dor aumenta, que a dor diminui, né? Eu faço um movimento que eu sinto a fisgada, né? Quando eu fico muito tempo no computador, eu preciso ficar, se eu ficar 1 hora, a minha dor já é intensa. Não, eu não aguento ficar nem 10 minutos no computador fazendo meu trabalho, já é muito intenso. Então, comportamento é essas circunstâncias. Você acorda com dor? Como é que sua dor ao longo do dia? Não são informações acerca da dor e a gente pega todo o histórico também para escanear e eliminar qualquer outra situação que pode ser um fato agravante para a dor, né? De outras situações que pode ser de origem visceral, ou que pode atrapalhar. Não é a dor musculoesquelética, a gente já escaneia, já retira antes de tocar no paciente. Então, por isso que a gente pode ajudar o paciente, né? Às vezes já recebi vários pacientes, infelizmente já tive paciente quadros graves que não era tratamento fisioterapêutico, mas a gente deu o encaminhamento correto para ele, que o paciente fica extremamente grato, né? Então a gente tem esse cuidado de só tocar no paciente e só iniciar qualquer coisa quando a gente realmente sabe exatamente a dor dele. Depois daí, depois que a gente tem segurança, que a gente pode iniciar o exame físico, a gente vai perguntar ao corpo o que ele está precisando, o que é que está acontecendo, né? Então a gente vai precisar fazer um movimento ativo, né? Depois a gente vai testar região por região onde está as áreas de sensibilidade. O que a gente chama de teste específico para a gente diferenciar se é dor articular, se é dor muscular, se é dor do nervo. Então a gente começa a funilar para chegar no final e dar o diagnóstico que a gente chama de cinético funcional. O que é das estruturas, né, articulares, musculares, ligamentares, neurais, está gerando aquela dor, certo? E muitas vezes a gente chega até no final com algumas dúvidas ainda, porque como algumas áreas dessa irradiam dor para a mesma região, fica difícil a gente ter o veredito final. Mas aí entra o processo de investigação já com tratamento investigativo para avaliar como o paciente vai evoluir naquela situação. Na quiropraxia tem um modelo específico de tratamento. O pessoal pergunta qual é a diferença da osteopatia para a quiropraxia. A diferença, apesar da técnica, do movimento ser parecido, a diferença está principalmente no raciocínio clínico, né? A gente chega e faz a sequência de manipulações e investigação de forma bem diferenciada. Também não quero dizer que a gente vai ser melhor do que o colega que faz osteopatia. Não é nada disso, mas o sistema de quiropraxia faz você olhar de uma forma diferente. Possa ser que aquele paciente responda muito bem com a quiropraxia, possa ser que ele responda melhor com a osteopatia. E isso acontece porque o indivíduo é diferente de um para outro e as respostas vão ser diferentes. Daí a importância, né, gigantesca da avaliação. O tratamento ele ser mais assertivo, né, justamente porque a avaliação é que vai determinar qual tipo de conduta. Na verdade, não existe técnica perfeita, existe aquela que se adequa ao paciente, ao tipo de paciente que está necessitando aquela técnica, né? Por isso que a gente vive constantemente em atualização. Você que está no doutorado deve estudar e ler vários artigos por dia, né? Até a gente que também trabalha com o público necessita dessa atualização, né? Seguir as recomendações clínicas, os guidelines, né? A gente precisa justamente para oferecer sempre o melhor. Vamos falar um pouquinho da questão da movimentação. A gente já vai entrando na questão do home office também, porque justamente o home office é o oposto à movimentação. As pessoas elas têm a tendência a estar mais sedentárias, numa única postura, né? E aí isso acaba desencadeando algumas repercussões que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas aí, o que é que, no movimento, déficit de movimento, o que é que a gente pode encontrar nessa avaliação aí? Olha, a gente vai encontrar na avaliação, né, o que a gente chama de métricas, coisas que a gente vai medir, e aí a avaliação é extremamente meticulosa e faz o paciente entender também. Então ele precisa entender. Então o que é que ele vai entender na avaliação? Ele vai entender a limitação que ele tem e o sentido dessa limitação. Poxa, eu faço esse movimento aqui, eu sinto dor, para o outro está muito livre, não sinto nada. Então ele vai entender e vai saber avaliar também como é que ele está evoluindo. Até porque ele precisa saber, até as orientações que a gente dá para ele, como é que ele está evoluindo em casa, né?
Então, é o que eu chamo de comportamento da dor no movimento. Então, ele vai perceber na mobilidade se a dor dele é por rigidez, né? Eu sinto uma rigidez. Não está doendo tanto, mas é difícil o movimento. Ou a dor dele, onde é que está doendo, onde espalha a dor. Então, os principais achados que a gente encontra nessa avaliação ativa de mobilidade é principalmente dor, a mobilidade, sensação de rigidez e se essa dor espalha quando ele faz esse movimento e principalmente se é a dor que ele sente. Porque a gente vai procurar e o paciente chega com uma queixa de dor, essa dor eu vou ter que identificar se eu consigo reproduzir ela, se eu consigo pelo menos tocar nela. Diz, olha, realmente, quando eu faço assim, dói e é justamente a dor que eu sinto, certo? Então aí a gente já começa conseguindo reproduzir. E a gente vai conseguir tratar essa dor porque é uma dor mecânica. Sim. Porque se acontecer, eu levei o paciente para o tratamento, fiz os movimentos e tudo, e nada reproduz a dor dele, nada nem sequer alivia e nem sequer diz, olha, é o meu padrão de dor, a gente já começa a ter dificuldade. E outra questão que aí eu vou só tocar bem rapidamente, é a questão do medicamento, né? O paciente quando chega para mim, diz, olha, eu estava com uma dor insuportável hoje de manhã, tomei medicamento X e agora eu estou 100% melhor. Eu já tenho um problema na minha avaliação, porque a dor que o paciente sente é a minha principal direção de avaliação e tratamento. Se ele se automedicou e chegou no consultório sem dor praticamente, eu não tenho como avaliar ele de forma satisfatória. E veja só, esses pacientes, por exemplo, estão com dor, e às vezes nesse tempo que a gente aborda aí, muita gente vai desenvolver dor, né? Passa muito tempo no computador, toma medicamento, fica ali, o corpo está dando sinal e ele ignora o sinal, né? O efeito do medicamento vai passando, a dor vai voltando. Então ele está cada vez mais descendo ladeira. Ele mesmo está levando a descer ladeira, né? É o que Com a gente certeza. encontra de forma Perfeito. muito comum. Hein? Perfeito. Até porque a gente é profissional do movimento, trabalha com movimento, nosso objetivo é restabelecer, né, função, restabelecer o movimento. E a gente sabe da repercussão negativa que a falta desse movimento vai trazer para o indivíduo, né, sobretudo para o sistema músculo-esquelético, que vai ser inicialmente o mais afetado. Chegou uma pergunta aí, Diego, vamos dar uma olhadinha aí. Doutor Diego, certo. As dores da coluna que sinto não espalham, mas elas paralisam o movimento. Muito tempo sentada é uma postura. Muita gente vai ter essa queixa, né, de ficar muito tempo sentada numa mesma posição. Aí eu não sei quanto tempo ela costuma sentir esse tipo de desconforto. Se eu passar uma hora não acontece isso, mas mais que isso, e tem gente que fica 2, 3 horas ali sentado, né? Bota sua água já para não ter que se levantar, bota ali do lado. Aí quando se levanta meio travado, né? entrevado. Tem que achar a posição. É porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, né? A gente foi feito realmente para gerar movimento, as articulações, o líquido que está lá dentro, ele é mais produzido, ele circula melhor com o movimento, né? O próprio disco, né, intervertebral, esse disco que amortece os impactos da coluna, ele... Olha aí, ela disse em torno de 5 horas direto. Então, complicado, você está abusando, né? Aí o corpinho não vai. A resposta vai ser dor, né, Diego? A resposta é dor, não tem como. E às vezes, quando vai se levantar por causa, às vezes já está sentindo dor naquela posição. Mas ela segura 2, 3 horas, 2 horas ali, né? E a dor vai só aumentando. Então o corpo já está dando sinal, já está dizendo para você está simplesmente ignorando. Quando se levanta, às vezes já é nessa situação. E aí, Diego, principalmente quando o indivíduo ele não tem um costume, não tem um hábito, né, de ser um indivíduo ativo. Quando ele já possui, né, uma estrutura sobrecarregada, enfraquecida, consequentemente, essa sintomatologia ela vai ser um pouco maior, né? Vamos diferenciar um pouquinho. Chegou mais uma pergunta aí. Alguma dica para melhorar a postura? Sinto que minha lombar não fica apoiada na cadeira. E aí? Isso que a gente chama de dica de ergonomia, né? Então, a gente tem algumas dicas, sim. Agora, a principal dica, a gente vai chegar nela. Quem foi que pediu lá? Foi o
Newton. Newton, né? A gente Rapaz, vai chegar e nela, se eu lhe disser que esse é meu irmão? Santo de casa não faz milagre, tá vendo? Faz não, vamos ver se ele se convence. O É, principal, Nilton, que talvez aí vai ver a questão da disposição também, mas uma dica muito simples, que a gente está falando de movimento, a gente está começa a falar de estabelecer, né, pausas para a atividade que você faz, né? Então, qualquer atividade, seja ela laboral, no computador, outra atividade que você fica muito tempo numa mesma posição, o ideal é que você mude de posição, faça alguns movimentos, que aí o seu fisioterapeuta, ó, tá rindo lá. ele tá falando isso aí, mas ele sabe que foi justamente o que eu fiz com ele, né? Eu mudei a cadeira dele, coloquei um lençol enrolado para justamente gerar um apoio e favorecer, né, a Isso. curvatura da coluna. E aí eu comecei a fazer uns treinos com ele lá atrás de mobilidade, de fortalecimento, porque eu disse a ele, seu problema não é nada. Você simplesmente está sedentário, e ele está estudando para uma prova que ele vai fazer agora, passando muito tempo numa única postura, né? E foi muito fácil de tratar. É tanto que quando a gente faz, acaba que ele diz a mim, Ramon, minha sintomatologia diminui completamente. De forma significativa. Deixa eu mostrar aqui. Geralmente a gente. Essa imagenzinha aqui no computador Sim, foi mais ou menos a adaptação que você fez, né? Você sim. simulou essa. Aqui é um rolo, né? Que tá aqui, não sei se dá para ver bem. É um rolo que está apoiando a lombar, justamente para suprir uma certa falta do apoio na cadeira, né? Aí Isso. a lombar fica no vazio e às vezes você precisa, né, se encaixar na cadeira e começa a escorregar na cadeira. A cadeira, quando não está adequada, que não está legal, ela te convida a mudar de posição direto, se escorregar e fica uma postura horrível, né? Além disso, quando você coloca esse apoio, sua coluna toda se ajusta, até o pescoço se ajusta também. Então, uma dica simples. Outra dica bem simples e resolutiva. Às vezes o pessoal deixa, porque é simples, deixa de lado, né? Acha que não é tão resolutivo, né? E se levantar daquela posição que você está. Né? Eu costumo teve um paciente recentemente que a atividade dele era no posto, né? Ele fazia atividade, ele era frentista e tal, e eu tive que adaptar os exercícios que eu passei de mobilidade para a situação de trabalho dele, né? Sim. No caso, hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito boa, que é a telemedicina, a telefisioterapia, né? Que a gente pode entrar na casa do paciente, ver, né, de forma virtual, ver as limitações que ele tem e dar as orientações bem específicas para o caso dele. Nesse caso, a questão da cadeira e tudo mais. A pausa é extremamente importante. Tem que se Pois é. levantar e fazer os exercícios de mobilidade simples, né? E isso de forma simples a gente orienta, diz o paciente, exercícios bastante fáceis de ser executados e que não toma tempo. Que muita É. gente acha, ó, eu vou ficar aqui no computador porque eu tenho que produzir, que eu acho que é o caso Sim. da Milane aí, que eu tenho que produzir. Se eu parar um pouquinho, vou me atrapalhar, não vou conseguir entregar o trabalho que eu tenho para entregar. Mas não, às vezes você está sentindo dor, está lá parado, sentindo dor, atrapalhando na sua concentração, você está levando mais tempo para resolver porque você está muito mais concentrado na dor do que no próprio trabalho, né? O trabalho que você está desenvolvendo. Acho que tem É, umas perguntas aí tem que uma subiu aí. pergunta que foi o Davi. Ele perguntou, cadê? Deixa aqui. Quais são os testes que vocês costumam fazer para diagnosticar disfunções na coluna no dia a dia? Se nós utilizamos, sim, nós utilizamos. Inclusive, a gente falou um pouquinho anteriormente que são fundamentais para justamente nortear, né? O tipo Isso. de conduta que a gente vai utilizar e se o tratamento é com um fisioterapeuta, que deu para que seja, ou se ele pode ser encaminhado para outros profissionais. Inclusive, Diego, também é importante ressaltar a questão das bandeiras vermelhas, né? Como você falou, a É. questão da fratura osteoporótica, um próprio câncer no tecido ósseo, isso são bandeiras vermelhas que não são tratáveis pelo fisioterapeuta. Não adianta ficar com esse tipo de paciente achando que, né, você deve ser encaminhado e, com certeza, através desses Isso. testes específicos, que a gente pode até mais para frente abordar um pouquinho mais. O Davi coloca aqui ainda, ó, que eu acho que complementa ainda a pergunta anterior, né? Vocês são quiropraxistas e possuem mais formas de avaliar, mas a gente na graduação não aprende tantas formas de avaliar bem a coluna. Eu vou colocar um parênteses aqui para o Davi,
Porque, na verdade, a quiropraxia ela é um sistema de avaliação e tratamento, né? Não é o melhor, não é o pior, é mais um sistema. A gente tem diversos outros sistemas de tratamento. Eu tenho quase certeza que provavelmente o Davi também foi orientado em alguns outros tipos de sistemas, né? Porque às vezes a gente acha que porque o nome quiropraxia é melhor que todos os outros. Na verdade, é só mais um sistema. Quando eu tenho mais ferramentas, isso ajuda de fato a minha prática clínica. Mas a avaliação funcional, pelo menos, independente de ser quiropraxista ou não, ela, como fisioterapeuta, ela tem que ser a mesma, né? Tem que nortear, tem que levar em consideração a mobilidade do paciente, vou ver a mobilidade ativa, a mobilidade passiva, ver se eu preciso fazer testes específicos ortopédicos ou não, ver como é que está a função dele, e a gente vai ter questionários para saber onde está a principal limitação dele, se é no trabalho, se é atividade física, e para cada um desses segmentos a gente vai ter testes específicos. Para o atleta, o nível de atividade maior, demanda maior, a gente vai ter testes específicos, né? Ver força muscular, ver como é que está naquele segmento que ele precisa, como é que está a performance da musculatura, enfim. Mas a gente vai ter ferramentas, sim, na fisioterapia, e a gente tem conceitos como o conceito Muriel, o conceito Maitland também, que são bastante importantes nesse tipo de avaliação. Diego, vamos falar um pouquinho, entrar na questão das dores, né? As dores. A gente sabe que a gente pode classificar a dor como aguda e crônica. Qual que é a principal diferença, né, desse tipo de dor, desse tipo de nomenclatura de classificação? O paciente que tem dor aguda é o mesmo, ele pode desenvolver, evoluir para uma dor crônica, ou ela pode sair de crônica para aguda? Vamos explicar um pouquinho para as pessoas, para diferenciar. A gente fala, principalmente, a principal classificação, né, que a gente tem, a gente vai falar de forma mais simples, quanto à questão da cronologia, né? Quando a gente fala dor aguda, uma lesão recente, aquela dor que pode muitas vezes estar relacionada com o processo inflamatório, essa dor ela dura aí, em termos de semanas a mês, tá? Quando a gente vai entrando aí segundo, terceiro mês, em termos de tempo, a partir do terceiro mês, quarto mês, a gente vai dizer que a pessoa está entrando em um processo de cronicidade. E tem pessoas que têm, que a gente chama de dor, fugiu o nome, fugiu a palavra, dor persistente, né? Que é um quadro de cronificação. Apesar de a pessoa ter um quadro de dor persistente, uma dor que por algum motivo, né, ela se mantém por muito tempo, e muitas vezes pacientes que cursam com essa condição, a gente tem pacientes com dor lombar que podem evoluir e chegar à dor crônica, né, dor persistente, até pela dificuldade de manejo. Muitas vezes muita gente chega nessa condição porque ela teve um episódio de dor aguda, ficou com medo de fazer movimento, não fez fisioterapia, né? E foi cada vez mais perdendo função, déficit, né? Piorando a sua condição, e até um ponto de chegar numa dor, de cronificar a sua dor e ficar ela persistente, né? E vai ter indivíduos que têm essa dor persistente, crônica, indivíduo com fibromialgia ou com outras doenças reumáticas que o sistema nervoso, né? Ele tem uma sensibilidade, digamos assim, que a gente chama limiar de dor menor. O que é esse limiar de dor? Há estímulos que antes não seria doloroso, agora passa a ser. Então ele está mais perceptível a dor. Então é um quadro de dor crônica que pode cursar com isso. Fibromialgico é um dos principais nesse tipo de condição. E aí, esse paciente, mesmo tendo dor crônica, ele pode ter episódios de dor aguda. Às vezes as pessoas esquecem, né? Tu tá treinando paciente com dor crônica, né? Tentando uma linha tratamento para essa dor crônica, e o paciente chega reclamando de uma nova dor. Aí eu trato ele como se fosse dor crônica ainda. Não, ele pode ter tido um processo de agudização, que aumentou ainda mais por causa de uma lesão, teve uma outra inflamação, um processo inflamatório, e ali ele ficou com uma dor aguda que tende a passar aí, a gente tratar e aliviar em pouco tempo, né? Pelo menos 3 semanas, 2 semanas, dependendo do processo inflamatório, né? Mas, basicamente, em termos de tempo, né, aguda, ela está muito associada com o processo lesivo agudo, inflamatório, que custa aí pelo menos até um mês. Isso. Geralmente é pós algum tipo de trauma, né? Isso. Também vai ter essa relação. Ou irritabilidade, né? Por Sim. exemplo, você faz algum tipo de movimento repetitivo várias vezes, começa a ter um padrão de irritabilidade no computador, enfim, qualquer tipo de função.
E aí ele começa a desenvolver, não obedece, né? Não ouve o corpo e começa a colocar ainda estresse. Então o paciente vai tendo um episódio de dor ali, ainda que agudo, mas que vai ser intermitente, ele vai crescendo aos poucos. Não necessariamente um trauma, mas que vai crescendo aos poucos. Certo. Então quer dizer que o paciente, ele, a partir do momento que ele apresenta, né, isso, uma dor aguda, é necessário que ele busque um tratamento correto e específico, porque justamente vai auxiliar para que essa dor ela não evolua, né, isso para uma dor crônica. E Isso. aí, quando ele chega nesse estágio, nessa fase de dor crônica, existem outros fatores também que podem influenciar, né? Quais são esses fatores, né, que podem influenciar no aumento da sensibilidade, na questão do limiar de dor que você falou muito bem anteriormente aí? Quais são esses fatores que podem também estar associados? E, Ora, o fator que a gente entende bem são fatores principalmente emocionais. A gente entende bem entre aspas, né? Na verdade, fatores emocionais, muita gente com dor crônica, ela também desenvolve depressão, né? sim, Infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas realmente começam a desenvolver. A gente tem um cenário muito ruim, né? Para, tipo, os pacientes nossos enfrentar. Que é um cenário de ansiedade, né? Um cenário que obriga você a não sair, é, acaba não, quem fazia atividade física acaba não tendo mais dificuldade, enfim. Né? Então existe essas duas condições. Então a falta de mobilidade, a questão emocional são fatores importantes. A não entendimento da condição do paciente eu considero um fator importante, porque se ele não sabe como tratar, ele tem limitações, ele tem medo de se mover. Então, o principal condição que ajudar ele acaba atrapalhando, né? Ele acaba não fazendo o dever de casa e vai atrapalhando. Então, é a percepção dele, né? Da condição dele. Ele acha que a condição dele é catastrófica, é a pior condição possível, não pode se mover, não está estressado. Então, tudo isso contribui. O pessoal aqui acho que está querendo já algumas dicas mais específicas, amor. Por a exemplo, gente a deve Rayane falar. aqui, ó. Vamos falar. A gente Vamos vai falar. falar. Então, na verdade, eu queria só abrir um parênteses rapidinho, é justamente o processo de educação em dor, né? Que é o que você Isso. tem falado muito bem aí. Muitas vezes eu já tive, particularmente, pacientes que, apenas com uma conversa, eu explicando a condição que ele tinha, quebrando alguns mitos, né? Desmistificando algumas ideias que muitas vezes ele vem de outros profissionais. Muitas vezes, numa segunda consulta, ele disse a mim, Ramon, minha dor melhorou em 80%. Por quê? Ele passou a entender, né, justamente o processo que ele tinha, a condição que ele estava inserido, e aí ele passou a aceitar e justamente entender o tratamento, né, a importância do tratamento, certo? Interessante que às vezes, né, você já deve ter tido experiência assim também. O paciente procura a gente, às vezes, pela quiropraxia e quer que a gente comece a instalar ele todo e tal. Mas teve muitas circunstâncias aqui que o paciente chegou aqui e eu não fiz um instalo sequer, né? Não fiz nenhum tipo de liberação, porque a gente identificou ali que o principal problema dele é relativo à mobilidade. Aí começou a fazer um movimento aqui e ali e tal, orientando de forma específica. Aí disse, como é que está a tua dor? Não, praticamente está zero. Então aquele paciente não precisava É, necessariamente, né, de ter o estalo, ele precisava ter a mobilidade e aí a gente começa o processo da educação, né? Então é os exercícios que ele vai fazer nos intervalos, né, sim. fazer aquela pausa que a gente está falando aqui, né, não estender por mais de uma hora, né, diante do computador, enche o seu copo pela metade, né? E aí para te obrigar a você Obrigado. finalmente se levantar. E aí a Exatamente. gente já orienta alguns exercícios, porque ó, algumas vezes, né, não é meia hora de exercício, é 5 minutinhos. 5 minutinhos de alongamento, uma atividade ou outra, você faz, provavelmente você vai se sentir melhor. E quando ele É, vem no consultório que ele se sente melhor, ele começa a entender, então realmente fazendo vai ser diferente. a adesão é melhor, né? A adesão é maior justamente ao Isso. tratamento. Vamos falar um pouquinho então do home office, né? A gente falou da questão da importância do movimento. Eu fiz recentemente uma pesquisa no meu Instagram para saber mais ou menos a quantidade de horas, né, que as pessoas estavam justamente dedicadas a esse tipo de trabalho. Porque a gente sabe, se não for trabalhando, pode ser estudando, tem muita gente que vai fazer o Enem, enfim.
E aí a maioria das pessoas respondeu que ficava de 8 a 10 horas sentadas, entendeu? E quase todas as mesmas pessoas que responderam que passava a maior parte do tempo sentada, também responderam a questão que sentia dor e que a dor piorou pós a quarentena, né? Então a gente vê que existe realmente uma relação fortíssima de imobilidade, sedentarismo e dor, não é isso? Inclusive, Diego, Exatamente. No Google, né? Foi o item mais buscado recentemente, desde que quando começou a quarentena, que o Google ele disponibiliza, né, para o pessoal as palavras-chave mais procuradas, né? É o Google Trends, se não me engano. E aí, dor nas costas foi um termo extremamente procurado, justamente desde quando se iniciou o período de quarentena, né? O período de isolamento e distanciamento social. Tem Isso. relação, né? Já está provado que tem relação, não é isso? A nossa conversa até agora também foi para cada vez o pessoal entender mais a relação da mobilidade com a dor. Então, Sim. o home office é só mais uma forma, né, do pessoal manter a mobilidade por muito tempo. Você falou de 8 horas, porque provavelmente o pessoal só nas últimas se levanta para ir no banheiro, provavelmente volta. E isso não é raro, porque tem prazo, né? Tem estresse, né? O ambiente, às vezes de casa também, a sua estrutura ergonômica, né? O seu mobiliário não está adequado, que é a pergunta de Rayane também. Então Sim. existe esses fatores aí que vão de fato. É uma cultura que já vinha sendo tentada, né, ser implementada nas empresas, nos escritórios, e que tem que ser implementada em casa também, tem que ser trazido para casa também. Essas pausas, né, a questão do alongamento, levantar, se mexer um pouquinho, evitar passar muito tempo sentado, isso é o que vai trazer muita repercussão, porque a gente viu que a coluna realmente é uma estrutura nobre, forte, que sustenta o nosso corpo, então, consequentemente, não é por conta de fraqueza na coluna que a dor vai estar sendo causada. Vão ser outros fatores que a gente já explicou muito bem. É. Aí, não E é isso? aí, a gente falando no home office, eu lembrei agora do pessoal que é concurseiro aí, né? Sim. Que é uma batalha também, entra nessa mesma categoria. É, certeza. Entendeu? Diego, vamos falar um pouquinho. Teve uma pergunta aqui, deixa eu ver, que foi da Rayane. É necessário ajustar a tela do computador à altura dos olhos para preservar a coluna ou podemos deixar a tela mais baixa sem prejuízo? Ela está falando de alteração ergonômica, né? E aí, o É. que você tem a falar para a gente aí? Olha, eu costumo indicar realmente que o computador, a tela do computador esteja na altura dos olhos. Aí a gente tem algumas limitações, porque a maioria das pessoas hoje usam notebook. Sim, Então, para o notebook vai precisar de um suporte, botar no livro também. Aí quando leva o computador, o notebook, o teclado fica mais alto também. Aí você vai precisar de um teclado externo, um mouse externo. O ideal é que você realmente mantenha o seu olho nessa direção à tela, né, de forma mais alinhada. E se você tiver a destreza de digitar sem olhar para o teclado, isso seria melhor, para você evitar estar sucessivas vezes abaixando, levantando, seria o melhor. Pelo menos é assim que eu costumo indicar, pelo menos é ajuste mínimo. O teclado, quando está no computador, que você está apoiado, o braço está apoiado ou na cadeira, no braço da cadeira, ou na mesa que você está trabalhando, né? Então, pelo menos a altura aí de 90 graus de cotovelo, você está com essa disposição aí. Porque ficar com o braço solto no ar, que eu digo só com o punho, né? Na altura sim. e o braço bem, o antebraço encosta em nada, geralmente causa muita tensão nessa região aqui. Pelo menos a gente tem essa associação. Tem. Então eu costumo indicar. Aumenta muito a tensão porque a pessoa acaba tendo que ficar, né, contraído Isso. nessa região. Aí associa lá com a dica que você deu lá pro seu irmão, na região lombar, né? O Sim, rolinho, que aí essa postura, aí vem a questão de chamar a atenção. Isso que a gente está dizendo não é para passar mais horas, aguentar mais sim, horas parado, né? sim. É obrigado ainda a dar a pausa. É, A Rayana ainda perguntou aqui se é imprescindível, lá em cima, um pouco mais em cima, que a tá. cadeira de trabalho possua um apoio da cabeça. Eu não costumo indicar esse apoio de cabeça. Eu acho desnecessário particularmente, né? Não tem, se a gente for buscar nos Eu estudos, também, provavelmente não tem é nenhum minha opinião. estudo relacionado a isso, né? Mas a partir do momento que você está com um apoio na cabeça, a sua intenção é reclinar, de encostar
provavelmente o alinhamento já não vai ficar legal. E a tendência é você evitar justamente o recrutamento da musculatura. Querendo ou não, você acaba entrando em atividade e aí sobrecarregando uma estrutura que não deveria ser Principalmente a receber, né? estrutura mais anterior aqui, né? E para aqueles que têm dor articular, né? Fazer esse movimento aqui e permanecer nele pode causar o estresse, então inclinar mais atrás. Então, eu não indico. Assim, o que eu indico em termos de cadeira, para você botar o apoio que Ramon falou aí, né? O apoio nas costas, o espaldar da cadeira tem que ser completo, porque se for aquelas que tem só uma parte a nível da escápula, né? O pessoal chamava de omoplata, e ficar um vão, né? Justamente na região lombar, aí não tem como fazer essa adaptação, de botar um rolinho na região lombar. Não tem como fazer isso. Então, o ideal é que o espaldar da cadeira seja inteiriço, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, Diego. A gente falou sobre a questão, né, da importância do movimento. Sabe-se que é necessário que as pessoas precisam passar determinado período, né, no computador. E muitas vezes as pessoas associam muito à queda de produtividade. Eu vou sair, eu vou deixar de entregar aquele trabalho no prazo, mas pelo contrário. Você com corpo saudável, você consegue produzir bem mais, né? Inclusive entregar muito mais resultado do que sentindo dor, porque a dor, querendo ou não, vai ser uma limitação, né? A dor é uma limitação, né? Vai estar associado. Exato, exato. Vai estar associado com a perda de movimento. Vamos falar um pouquinho do que a gente tem hoje, né, de fisioterapia, que a gente pode oferecer. A gente sabe que muitas pessoas estão com receio, né, isso de ir até consultórios, até porque em alguns locais, né, irresponsavelmente, isso é a minha opinião, foi decretado questão de lockdown, enfim, principalmente aqui na Paraíba, depois que a doença já avançou, é isso. Mas aí a gente tem uma alternativa para justamente orientar, né? Você falou que é necessário indicar exercícios específicos, a gente realiza testes específicos e, inclusive, esse meio digital hoje facilitou muito isso. O que é que a gente tem hoje de ferramenta que pode auxiliar justamente nessa orientação dos pacientes e ajudar nesse alívio, né? Levar esse alívio de dor aos nossos pacientes? A ferramenta, né, que no Brasil foi liberada recentemente é a própria telefisioterapia, né? Que é o acompanhamento por videoconferência. É uma das ferramentas que a gente pode usar de forma bem satisfatória. Por exemplo, quando eu não conheço o ambiente do trabalho do paciente, às vezes fica difícil eu me deslocar até lá, até para fazer uma intervenção. Por esse canal que a gente usando o celular, usando o telefone ou o computador, a gente observa todo o mobiliário, observa, como a Rayane perguntou aí, se precisa de ajuste, se a cadeira está adequada, se a gente tem como ajustar isso, e faz o exercício, a orientação do exercício no próprio ambiente que ele está lá, usando os recursos que ele tem. Então, às vezes, a pessoa acha que eu preciso ter algo super elaborado, né? Preciso ter um tatame, uma bola suíça, uma bola de fazer exercício, elásticos e uma penca de coisas. Na verdade, não. A gente vai orientar a ser bem preciso. Essa telefisioterapia ela pode ser feita de duas formas, praticamente, que eu tenho orientado, pelo menos com meus pacientes. O paciente vem ao consultório, né? Às vezes ele está com a dor mais intensa e tal, e precisa de uma intervenção específica, e a gente vê, já faz o tratamento e já vê a possibilidade, olha, você está muito bem, não precisa estar vindo, mas eu queria te monitorar, queria ver como é que você está guiando os exercícios, a gente atualizar os exercícios, evoluir nos exercícios. E essa evolução pode ser feita em casa, na casa dele, via webconferência, né? Ou se não, aquele paciente que aí dá oportunidade para a gente ajudar pessoas que até estão fora da cidade, né? Estão no interior, né? Está em outra região, né? E tem o seu acesso e você poder orientar mediante essa avaliação. As pessoas acham, né? Que a gente não consegue avaliar o paciente. A gente consegue. Agora, a gente precisa entender que nem todo mundo é elegível, né? Poderá fazer esse tipo de tratamento. Quando a gente vê, olha... pelo que eu estou vendo aqui, a avaliação, a gente conseguiu avaliar, eu de fato posso te ajudar orientando a você fazer exercício. Porque muitas vezes é o que acontece aqui até no consultório. Eu estou ali na frente do paciente, mostro o exercício para ele, ele executa e eu não toquei nele. Sim. A diferença agora é que, em vez de estar dentro do meu consultório, no ar-condicionado, ele vai estar lá na sua casa e eu vou estar aqui orientando os exercícios. Sim. É claro que a gente vai ser extremamente ético para quando perceber e entender que aquilo é insuficiente, a gente não
olha, é insuficiente, precisa de acompanhamento mais específico, mas é mais uma ferramenta. A principal ferramenta está da posse do paciente, né? Daquele que recebeu as orientações. Não adianta receber as orientações e não executar. Sim. Não adianta nada. É É verdade. como se o médico tivesse passado o medicamento e ele disse, olha, dona fulano, toma 3 vezes por dia esse medicamento e daqui a 5 dias volta no meu consultório para me dizer como é que foi. Aí você não toma nenhum dia e eu tenho certeza que você não vai voltar no médico para dizer que não deu certo, que ainda está com um problema. Não vai. Mesma coisa que eu digo para o paciente, é por sua conta e risco, você precisa fazer, não adianta voltar aqui para dizer que não fez o exercício, porque a gente só vai avaliar a sua melhora mediante esse exercício. É o seu remédio, é o remédio que a gente pode dar. O melhor remédio é o movimento. É verdade. Para essas condições. É verdade. Diego, perfeito. O Instagram já está querendo sinalizar aqui que estamos no fim. Eu acho que o objetivo, eu acho não, tenho certeza que o objetivo ele foi atingido, a informação foi passada, né? Nós, como profissionais do movimento, cada vez mais temos a missão de incentivar as pessoas a se movimentarem. Isso realmente é importante, seja para qualquer tipo de condição que o paciente esteja no momento inserido. Queria agradecer a você mais uma vez pela disponibilidade, né, pela linguagem clara, objetiva para os nossos telespectadores aí. E é isso. Muito obrigado. Perfeito. O prazer foi meu, Ramon, ter estado aqui, né? Eu gosto muito de falar, assim, né? Uma linguagem, tentando falar com esse público que precisa de informação, né? Então, tenho visto, né? Também você tem tentado transmitir esse tipo de informação. O pessoal que não segue o Ramon, começa a seguir ele, começa a seguir também aqui. Que a gente tá sempre tentando levar uma informação acessível, Isso. né? E coerente com a fisioterapia pode oferecer, ajudando aí a comunidade, né? Isso. E quem puder compartilhar. Vai salvar, Ramon, essa live? Vou deixar salva, né? Agora fica salva no IGTV. E aí, quem também tiver qualquer dúvida, inseguro acerca do tipo de procedimento que a gente realiza, a quiropraxia, esse nome tão difícil ainda, que as pessoas ainda têm bastante curiosidade, mas podem ter certeza, né, que é um tratamento extremamente eficaz, seguro, e aí traz inúmeros benefícios para quem nos procura. Pode chamar no direct e perguntar como é que funciona. A gente tem a maior satisfação do mundo em responder vocês. Não é isso, Diego? Isso. Eu vou até dar uma sugestão aí. De repente a gente faz uma live só falando de quiropraxia, né? Bacana. Vamos fazer. Convite aceito aqui, ao vivo. Beleza, meu amigo? Beleza. Grande abraço. Obrigado, viu? Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Valeu, tchau, tchau.